Pessoas físicas e micro e pequenas empresas já podem aderir ao programa Litígio Zero do governo federal. O programa é uma das medidas para recompor o caixa do governo em 2023. Assim como os refis, que são os projetos de renegociação fiscal da Receita Federal, o Litígio Zero prevê a renegociação de dívidas com a União, mas com uma diferença. A concessão de descontos vai ser feita com base na quantidade de débitos e no tipo de contribuinte. As dívidas dos contribuintes vão ser classificadas de acordo com a facilidade de recuperação pela União. Por exemplo, o tipo A, que tem uma alta perspectiva de recuperação, o tipo B, média perspectiva de recuperação, o tipo C, de difícil recuperação e o tipo D, com dívidas irrecuperáveis. Em relação aos descontos, as pessoas físicas e micro e pequenas empresas com dívidas abaixo de 60 salários mínimos podem ganhar descontos de 40% a 50% sobre o valor total do débito. O prazo para pagamento é de até 1 ano. Já para as empresas que devem mais de 60 salários mínimos, o desconto é de até 100% sobre multas e juros para dívidas consideradas irrecuperáveis e de difícil recuperação. Essas pessoas jurídicas podem também usar prejuízos de anos anteriores para abater de 52% a 70% do débito. Em qualquer modalidade de pagamento escolhida, o valor mínimo da prestação vai ser de R$ 100 para a pessoa física, de R$ 300 para a microempresa ou a empresa de pequeno porte e de R$ 500 para a pessoa jurídica. A adesão ao programa pode ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, o ECAC. O acesso ao sistema exige conta no site do governo federal, nível prata ou ouro. É necessário também de certificação digital para as empresas e um código especial que pode ser obtido pelo número do recibo da última declaração do imposto de renda. E a gente segue falando sobre economia porque hoje o Banco Central decidiu manter a taxa de juros básicos da economia em 13,75% ao ano. Com a taxa de juros nas alturas e o desemprego ainda em alta, o programa de litígio chega em boa hora. Pedro Bonenberger. Vinícius, olha, nesses últimos anos, especialmente nesses anos de pandemia, entre 2020 e 2022, nós tivemos, de fato, um aumento muito grande da inflação, consequentemente, uma redução no poder de consumo, no poder de compra. Ao mesmo tempo, o desemprego acabou tendo patamares ou estáveis ou piores que em relação aos últimos anos, justamente devido a essas questões da pandemia, do afastamento de trabalho, dos trabalhadores. Então foram anos bastante difíceis para os consumidores, tanto para aquelas pessoas físicas, como nós, trabalhadores, empregados, mas também para empresários, as pessoas que empregam no país, que geram empregos, que acabaram tendo que lidar com uma situação totalmente inesperada na pandemia e muitas empresas acabaram não resistindo a esses anos. Agora nós temos aí um novo cenário que pode ser otimista para a retomada do emprego, para a retomada do poder de consumo. Para a gente ter uma ideia, entre 2020 e 2022, segundo o IBGE, aquele índice da inflação IPCA, que é basicamente o índice que mede o preço para o consumidor amplo, esse índice ficou na casa de quase 22%, 22% de inflação entre esses anos de 2020 e 2022, mostrando então essa redução em 22% do poder de compra da população. Ao mesmo tempo, o aumento para o salário mínimo não aconteceu daquela forma que deveria, aquele aumento que a gente chama de aumento real, aumento acima da inflação. Então o poder de compra foi sendo reduzido, ao passo que o dinheiro que a população recebe, o salário que os empregados recebem, também foi ficando num patamar estável e até menor quando comparado com os índices da inflação. Ao mesmo tempo, a gente teve também um aumento do endividamento. E aqui, antes da gente entrar nesse assunto, vale destacar a diferença entre dois termos. Temos o endividamento e a inadimplência. Endividamento é quando a pessoa contrai uma dívida, quando ela faz uma dívida, faz uma compra parcelada durante vários meses, por exemplo, isso é endividamento. Agora, inadimplência é quando, por algum motivo, essa pessoa
deixa de pagar aquela dívida, então não tem condições de arcar com aquela dívida que ela fez naquele período. Para a gente ter uma ideia, um levantamento mostrou, feito pela FEComércio, que 78% das famílias brasileiras estavam endividadas no final de 2022. É o maior índice dos últimos 12 anos, mostrando, portanto, esse crescimento da dívida aqui no país. E dessas famílias, quase 5 milhões de pessoas, de famílias, na verdade, estavam com alguma conta em atraso. Então, conta de água, de luz, propriamente o aluguel, ou até mesmo cartão de crédito, né? Uma dívida bastante recorrente entre as famílias brasileiras. O percentual é o maior desses últimos 10 anos da série histórica, na verdade dos 12 anos, desde 2010, então algo que chama bastante atenção. E a gente vê também um aumento de preços de produtos essenciais. Por exemplo, nosso espectador vai se lembrar, gasolina que atingiu preços recordes nesses últimos anos, chegando até R$ 8,00 em alguns locais do país. Tivemos o preço do litro de leite, né, para pessoas que têm criança em casa especialmente, algo essencial. Chegou até R$ 10,00 o litro do leite em algumas regiões do Brasil. Então isso vem mostrando que alguns produtos ficaram mais caros, vem mostrando esse aumento da dívida. E por isso programas como esse de litígio zero, para tentar resolver situações financeiras, são bastante importantes, viu, Vinícius? Para que essas famílias tenham condições de resolver as situações financeiras. Vale lembrar que outras iniciativas bastante importantes também são tocadas no Brasil, como, por exemplo, aquele feirão do Serasa, né, que tende a resolver dívidas para as famílias. Então é um momento para que as famílias tenham essa negociação. Agora, uma boa perspectiva é uma pesquisa divulgada agora pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que mostra que a perspectiva de consumo das famílias é a maior desde abril de 2020, ou seja, desde o início da pandemia. 2023 é um ano promissor para que as pessoas voltem a consumir mais, voltem a conseguir emprego, para quitar as suas dívidas e ter uma saúde financeira. É algo que a gente deseja muito para o brasileiro neste ano, uma saúde financeira um pouco melhor, para que possa respirar das dívidas, das contas e voltar a planejar, né, aquele sonho, aquela viagem, comprar aquele produto que tanto almeja. As famílias brasileiras merecem esse respiro. Vinícius, eu volto com você.